Bom dia, meu nome é Leonardo, eu sou formado em filosofia e sou cristão evangélico. E você está no Filosofia e Fé Cristã. Este primeiro podcast é uma introdução, se Deus assim o permitir, espero que surjam outros. Bom, já tinha algum tempo que eu queria conversar acerca desse tema, a relação que há entre a filosofia e a fé cristã. Essa minha motivação surgiu ainda na época da faculdade, na época da graduação em filosofia, em que eu pude perceber claramente o quanto a filosofia pode influenciar na fé cristã das pessoas. Eu me lembro que na época eu fazia uma disciplina de ética e não tinha muito conhecimento ainda do que fosse a ética e tentei fazer uma ligação com a fé cristã. O professor principiou a disciplina justamente perguntando o que a gente entendia por ética. E na época, o que me veio à mente foi isso, foi fazer uma ligação com a minha fé. Então, este é um espaço para a gente debater sobre como a filosofia influencia a fé cristã e vice-versa, como a fé cristã pode influenciar também a filosofia. É algo que eu considero fundamental porque não é muito tratado nas faculdades, nas academias, principalmente de filosofia. Geralmente se trata a fé enquanto um elemento da teologia e a razão enquanto um elemento da filosofia. E cada uma fica no seu canto, nenhuma mexe com a outra e fica-se nessa suposta paz. Mas me parece ser fundamental que procure se verificar talvez o que nós pudéssemos chamar de zonas de interseção entre a fé e a razão e tratar um pouco mais a fé no ambiente filosófico, assim como tratar também a razão dentro do ambiente teológico. Seria mais ou menos isso. Eu me lembro que um autor pelo qual tenho muito apreço, que é o Francis Schaeffer, no seu livro Como Viveremos, ele diz que as pessoas, de uma forma geral, elas pegam as suas visões de mundo, ou as suas cosmovisões, para usar um termo mais técnico, das mais variadas formas. O Schaeffer, inclusive, compara como sendo pegar uma gripe. Quando a pessoa menos vê, de forma irrefletida, ela está convertida a uma determinada ideia, religião, convertida a uma determinada ideologia e vai defender tal ideia, tal conversão, digamos assim, se for preciso até com a própria vida. Mas se você parar e perguntar para a pessoa da onde vêm essas cosmovisões que ela professa, a que ela se converte, ela não vai conseguir explicar muito bem, justamente porque foi algo irrefletido. Foi algo irrefletido. Geralmente as ideias que surgem na faculdade, às vezes em um grupo de estudo de 5 alunos e um professor, acabam se transformando na identidade de um curso, se conectando ao pensamento de outros professores do departamento de filosofia, e então surge uma espécie de alma do curso. É assim que se tem, por exemplo, só para citar dois exemplos, cursos cuja tônica é o materialismo histórico dialético, o marxismo, ou então algo mais voltado para a epistemologia ou filosofia das ciências. Como eu disse, acaba formando uma espécie de identidade do curso e os alunos acabam tendo que se adaptar a isto. E é aí que o estudante cristão fica um pouco perdido, porque ele chega à faculdade com todo um conjunto de ideias, de vivências, a sua cosmovisão, que é baseada na sua prática de fé cristã, e ele se depara com essa alma do curso de filosofia ou algum outro curso, geralmente de humanidades, em que se sente um tanto quanto tolhido de expressar alguma ideia, porque diante dele tem um conjunto de ideias completamente diferentes, muitas vezes radicalmente diferentes, fora o fato de que diante dele está um professor, muitas vezes com doutorado, o que acaba inibindo de haver um debate e um embate saudável de ideias. Isso não ocorre somente na faculdade, mas também na escola, e talvez na escola seja ainda pior, porque o estudante é ainda um adolescente e ainda não tem toda aquela base de um adulto para ingressar em um debate saudável de ideias. Esse espaço, então, ele é, na verdade, mais fortemente destinado para estudantes do ensino médio e para estudantes de primeiro ano da faculdade de filosofia ou cursos que tenham
alguma disciplina introdutória de filosofia. Claro que qualquer pessoa que se interesse pelo assunto é sempre muito bem-vinda. Os áudios vão ter um formato que vai oscilar entre algo mais acadêmico, mas também permeado com algumas lembranças minhas da época de graduação, sempre envolvendo este difícil casamento entre filosofia e fé cristã. Teremos um livro de norteamento, na verdade dois. O principal é obviamente a Bíblia, palavra que não vem dos homens, mas que foi revelada por Deus a estes. E em segundo, vamos utilizar o livro Filosofia e Fé Cristã de Colin Brown, um clássico na área que apresenta esta interrelação, mostrando-nos um conjunto de vários autores, em que o autor busca mostrar como a filosofia deles influencia a fé cristã. Vai ser então um espaço eminentemente para estudar este livro, sempre à luz das Sagradas Escrituras. Vamos nos encaminhando para o final dessa apresentação e queria deixar uma reflexão contida no livro 7, capítulo 9 da obra As Confissões de Agostinho de Hipona, que se referem à sua vivência com as primeiras leituras das assim chamadas obras platônicas, que lhe chegaram às mãos, provavelmente através de Mário Vitorino. Ainda trataremos muito de Agostinho aqui, correlatamente ao livro de Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã. Mas à guisa de introdução, podemos dizer que Agostinho se decepcionou com os livros platônicos porque encontrou neles algo muito semelhante ao poder de Deus, mas de forma nenhuma encontrou ali a ideia, digamos assim, de que o Verbo se fez carne, que o Logos habitou e caminhou entre os homens, que este vir da razão encarnada ao mundo veio para trazer luz e descanso aos homens. Essas ideias ele não encontrou. Enfim, ele critica o antropocentrismo plotiniano, que troca Cristo pela questão do êxtase místico, o que ainda vai dar um grande problema na Idade Média. Mas fiquemos por aqui, senão esse podcast não seria uma introdução. Mas se o Senhor assim o quiser, ainda trataremos muito sobre. É isso, ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.